microfone, atenção. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Kézia, tudo bem? Rodrigo, Tudo bem, tudo bem. Rodrigo, daqui do pessoal, nós temos Estevão, que estava naquela época, temos a Kézia também fazia parte, né? Os outros são novos, a Flávia entrou esse ano, a Dani já está há um certo tempo, a Anice também está desde 2014, e a Luana é a nossa preparadora cênica e coreográfica. Ah, que bacana, Luana. Muito bem, bem feito. Quando Estevão foi para São Paulo, a artística lá jogou ela na Arena dos Leões aqui. Culpa do Estevão. Como sempre. Bom, gente, vamos tentar fazer que nem aquele esquema das outras vezes. A gente deixa mutado quando o Rodrigo estiver falando. E aí depois a gente abre para perguntas. E aí, quando você quiser falar alguma coisa, você desmuta e pergunta. Tá bom? Então, Rodrigo, queria que você já começasse se apresentando, falasse um pouco da sua trajetória. Sim. O pessoal conhecer você. Eu passei para eles aquele vídeo da T4F, do Fantasma, que você fala sobre a direção residente. Ah, da direção. Uhum. Para eles irem conhecendo já um pouquinho você, mas fala um pouquinho de você. Tá, vamos lá. Bom, gente, primeiro boa noite para todo mundo, que eu não dei boa noite ainda. Bem-vindos ao nosso bate-papo. Não é live, é um bate-papo, né? Bom, meu nome é Rodrigo Melaré. Eu sou ator há bastante tempo. Eu comecei na década de 80, lá em Minas Gerais, e vim para São Paulo em 2001. Eu vim para fazer o espetáculo Os Miseráveis, a primeira versão dos Miseráveis. Na verdade, eu não vim para fazer, né? Falando assim, parece que eu fui convidado. Mentira. Eu vim para fazer um teste para o espetáculo A Bela e a Fera, que seria o próximo logo a seguir dos Miseráveis. A Bela e a Fera começaria no ano seguinte, que seria 2002, início de 2002. Mentira. Março, abril de 2002, uma coisa assim. E, no meio do processo, acabou que eles gostaram muito de mim lá nas fases de testes. E aí a produtora chegou para mim e falou assim: acho que eu conto esse caso depois, né? Ou conta já? Hein, Estevam? Pode falar o que você quiser. Conta já? Então deixa eu acabar. Aí a produtora chegou para mim e falou assim: tudo bem? Meu nome é Heloísa Canton, a gente está gostando muito do seu trabalho nos testes da Bela e a Fera. Eu queria te perguntar uma coisa. Você já assistiu Os Miseráveis? E eu, na época, nunca tinha assistido nada da Broadway. Isso tem 20 anos, né, gente, atrás, quase. Não, nunca assisti, nunca tive lá fora. Ela falou: que bom, então você pode ficar aí e assistir? Eu falei: claro. Claro, muito mentiroso da minha parte, porque assim, eu morava em Minas, eu pegava o ônibus, vinha para cá, fazia o teste aqui para São Paulo, né? Fazia o teste, acabava o teste, pegava o ônibus de volta para Minas para continuar meu trabalho lá. Quando ela me falou que eu teria que ficar para assistir espetáculos, na hora eu pensei: pronto, perdi o ônibus e perdi o trabalho amanhã cedo. Mas eu não podia negar, né? Eu falei: claro, não, imagina, eu fico sim, vai ser um prazer. Já desesperado por dentro, mas fiquei quieto. Quando acabou o espetáculo, gente, eu nunca, como eu já falei, nunca tinha assistido nenhum espetáculo dessa grandiosidade, né? A gente, quando assiste uma coisa desse vulto, desse tamanho, é impressionante. Assim, eu fiquei chocado, assim, eu chorava o tempo inteiro. Além de tudo, Os Miseráveis é um espetáculo de uma beleza. Tumura, Saulo, Sara, enfim, todo mundo que hoje já está, né, com o nome mais do que feito, na época não estava tanto assim. Foi um espetáculo maravilhoso. Quando acabou o espetáculo, ela chegou para mim e falou assim: e aí, você gostou? Eu só fiz assim para ela com o olho inchado, de tanto chorar. Ela falou assim: que bom que você gostou. Isso era uma quarta-feira. Que bom que você gostou, porque a gente também gostou muito de você e a gente quer então te convidar para entrar no elenco, porque está faltando um ator que ele saiu. Você quer? Uau! Eu falei: eu não estou entendendo. Ele falou: se você quiser, a gente começa a ensaiar segunda. Eu falei: claro que eu quero, né? Óbvio, você acha? Eu falei: ok, então eu te espero segunda-feira, tal horário. Nisso, eu tive que voltar para Belo Horizonte no outro dia de avião, porque o senhor perdeu o meu emprego. Cheguei no emprego, pedi demissão.
Foi uma certa balbúrdia. E aí, na segunda-feira, eu vim para cá, aí comecei a fazer Os Miseráveis e acabei passando, graças a Deus, na Bela e a Fera, e logo emendei para a Bela e a Fera, e aí começou a minha história. Eu já fiz um monte de musical, fiz a Bela e a Fera, Lemis, Fantasma, Jack and Hyde, Mudança de Hábito, um monte. Não vou lembrar, não, mas foram mais de 25 nesse tempo todo. Uau! E eu me apaixonei, né? Me apaixonei por São Paulo, me apaixonei por essa. Eu já fazia musicais em Minas Gerais, mas obviamente era uma coisa menor, uma coisa mais com menos recursos, menos dinheiro. E eu estou aqui, tem 20 anos que eu estou aqui na luta. Também sou dublador, além de ator e cantor, eu também sou dublador. Já fiz algumas dublagens bacanas por aí. E por enquanto é só, senão fica só eu falando, não tem a menor graça. Pode perguntar que a gente responde. Ah, e sou professor também de interpretação, até eu dei um curso para vocês, né, Pompeu? Foi. Que foi muito bacana, eu lembro que o Estevam estava, foi muito bacana, eu adorei. E esperando acabar essa pandemia para a gente fazer outro. Isso! Olha, E Vai, Kevin. você veio naquela leva do pessoal do Marconi, de Belo Horizonte? Não, o pessoal do Marconi é de Brasília. Ah, tá. Eles são de Brasília, não. Eu vim depois, porque eles vieram um pouco antes. Eles vieram em 2000, quando começou, no início de 2001. Eu vim no final de 2001. Eu já peguei Os Miseráveis no final. Eu entrei substituindo um ator que saiu, mas eu fiquei acho que uns 5, 6 meses só. E o espetáculo já tinha começado no início do ano. Eu entrei no final. Queria fazer uma pergunta. Você falou que você é ator, né? Renata. Ah, tá aí. Tudo bem, Renata. Você falou que você é ator, tal, você é de Belo Horizonte. Qual é a sua formação assim na parte musical? Então, você já tinha alguma formação naquela época? Como é que foi? Já tinha, porque na verdade eu comecei minha carreira artística muito cedo. Eu comecei dançando, olha que louco. Eu comecei dançando no Grupo Folclórico Aruanda, que é um grupo folclórico lá de Minas Gerais. Isso aos 11 anos de idade. Coisas bem pequenas. E depois de um tempo do Aruanda, um amigo meu me convidou para entrar para o coral da Caixa Econômica Federal. Foi aí que começou a minha formação musical. Eu não sabia nada, não sabia ler partitura, nunca tinha tido aula de canto. E aí eu entrei no coral da Caixa, que era obviamente um coral amador, né? Dos funcionários da Caixa. Na época eu era estagiário na Caixa. Para ganhar um dinheirinho para sustentar a arte, eu sempre dava uns truques. Então, eu entrei para o coral da Caixa Econômica Federal. E aí, sim, eu comecei a aprender muita coisa de música, aprender a ter ouvido, comecei a entender um pouco desse novo mundo da música. E aí, desde essa época, eu comecei também a fazer aula de canto, porque é essencial você fazer aula, é essencial estudar. E depois eu passei para o grupo de teatro da Caixa Econômica Federal. Foi o primeiro teatro que eu fiz na vida. Isso foi em 85, mais ou menos. Aí de lá para cá, vocês vão ter que me engolir. Mas eu comecei no coral da Caixa. Aliás, é um conselho que eu dou a vocês. Quem tem alguma dificuldade, não estou falando que vocês têm, caso conheçam alguém que tenha alguma dificuldade para abrir vozes, para segurar a sua voz enquanto tem uma pessoa do seu lado cantando uma outra coisa completamente diferente, aos berros no seu ouvido, coral, cara, é uma escola fantástica. Você aprende muito. Você sabe. Verdade. E quem era o regente do coral da Caixa? Só para ver se eu sei quem é. Dora Torres. Era Dorinha. Dora Torres. De Dora Torres, é a única coisa que eu lembro. Tem séculos, né? Legal, obrigada. Imagina. Eu quero fazer uma perguntinha, Flavinho. Vamos lá, Flavinho, tudo bem? Joia? Tudo bom? Tudo bem. Eu gosto muito da área de dublagem, né? Sim. E aí tu disse que você também faz dublagem. Sim. No caso, hoje no mercado, falando do mercado atual, né? A galera, para poder fazer dublagem, ela precisa ter o DRT de ator para depois partir para um curso de dublagem e aí sim conseguir habilitação para isso ou não necessariamente?
Flávio, assim, o que eu sei é que assim, as produtoras, pelo menos as produtoras maiores, elas pedem que o ator, que o dublador tenha DRT. Por quê? Porque as produtoras que contratam as agências, né, as produtoras que fazem a dublagem, os clientes, perdão, gente. Os clientes que contratam a produtora, eles pedem para que os atores tenham DRT para que não dê nenhum problema legal. Se algum fiscal abaixa lá no filme que você dublou e percebe que você não tem registro como ator, isso pode vir a dar problema. Então, até onde eu sei, eles pedem sim que você tenha DRT, para então poder dublar. Tem N cursos de dublagem espalhados por aí, né? Muitos bons e tem os outros. Mas o DRT é essencial, porque o cliente pede para que todos os atores contratados para dublar aquele filme, aquele projeto, seja o que for, sejam regulares, para não vir a dar problemas futuros, né? Porque acontece. Você termina de durar e, enfim, dá muito problema. Respondi? Sim, sim, muito obrigado. Imagina. A gente pode perguntar, viu? Adoro perguntas. Sobre dublagem, Rô. Eu, por exemplo, eu nunca fiz dublagem, mas é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Mas eu já fiz gravações para espetáculos que eu precisaria dublar. Tipo show de shopping, essas coisas que é tudo gravado. E é muito difícil, né? Você tem que ter que imaginar a cena e às vezes você não tem alguém para te orientar, só tem o texto. E então é muito difícil você ter que conseguir acessar o sentimento que você precisa que você vai precisar ter quando você for. Então, como que você administra isso? Que aí entra mais a parte de atuação mesmo. De atuação. Então, uma vez me perguntaram, até numa outra live que eu dei para uma outra turma, e assim, mas eu não sou ator, eu nunca fiz nada e eu quero ser dublador. Pode? Eu falei, pode, né? Você pode entrar no curso, fazer um curso de dublagem, começar a aprender para dublar, assim, porque dublar não é fácil. Por mais que algumas pessoas tenham facilidade mais do que as outras, é um processo muito difícil. É difícil dublar, não é fácil dublar. E por que eu acho que a pessoa tem que ser ator? Porque você está dublando um ator. Tem um ator representando ali, né? Ele construiu aquele personagem, ele deu à personagem aquelas intenções necessárias para que a coisa seja crível, seja verdadeira. Então, assim, no meu entender, eu acho muito maluco uma pessoa que vá dublar um ator não ser ator. Vocês me entendem? Porque você tem que ter a ferramenta, você tem que ter a capacidade de interpretar junto com o ator que você está escutando. E a gente em dublagem, o que é difícil, além de sincronia, além de volume, blá, 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 é você só tem a voz para poder transferir todo o sentimento e toda a verdade daquela frase, daquele filme, enfim, daquele projeto, né? O ator, quando está fazendo, ele usa o corpo, ele usa a mão, ele mexe. Isso tudo, você sabe muito bem disso, nos ajuda a incorporar, digamos assim, né? O personagem, aquele entre que a gente fica com ele mais preso no nosso corpo. O dublador só tem a voz. A gente tem que transmitir essa verdade na voz. Então, assim, ao meu entender, sim, você tem que ser um ator. Porque você está dublando um ator. É como se você fosse dublar um ginasta sem ser ginasta. A pessoa vai, coloca a perna aqui, você vai ficar... Você não vai conseguir botar a perna aqui se você não é um ginasta, um bailarino. Isso aqui é abraço, tá, gente? Que minha perna não liga. Né, Esteban? Respondi? Sim. Eu posso fazer uma outra pergunta também? 40 dublagem. reais. É só mais um, peraí. Agora você tem muita experiência com os filmes da Disney, né? Muito. E antigamente os filmes, eu não sei como é que funciona agora, mas eu sei que antigamente sempre tinha um ator para dublar o personagem e um cantor para fazer a voz cantada do personagem. Isso. Então eram duas pessoas diferentes. Hoje em dia, com a galera de musical, né, que está muito preparada, geralmente eles estão pegando pessoas para fazer as duas coisas. Exatamente. Ou não.
É exatamente isso. Eles estão preferindo a Disney, por exemplo, ela não só prefere, mas ela faz questão que seja o mesmo ator. O mesmo ator que coloca a voz falada vai ser o mesmo ator que vai cantar. Se vira. Estou falando assim para as produtoras. Se vira que eu quero um ator bom que seja dublador e cantor. Ah, não tem. I'm sorry, se vira. Tem muitos, por exemplo, hoje agora, 2 horas atrás, eu estava fazendo a dublagem aqui em casa, que a gente teve que montar um home studio, né? É uma outra história que a gente conta já. E era uma outra produtora, não era a Disney, uma produtora menor um pouco. E eu dublei só o canto. Ainda existe muitos trabalhos que os cantores são chamados para dublar só o canto, que, por exemplo, é um desenho que eu dublei agora, e que num episódio lá o personagem canta. E o dublador, que é um dublador sensacional, que não vou falar o nome porque é desagradável, uma voz maravilhosa, um grande dublador, mas ele não canta nada. Então eles lembraram que a minha voz é semelhante à dele, e é mesmo. O cara mandou para mim o áudio do dublador, falou: Rodrigo, escuta isso aqui, esse áudio, e tenta fazer o mais parecido que você consegue. Aí eu mandei para ele um áudio, ele, ótimo. Então você vai fazer só o canto, porque o dublador não canta nada. E era uma música mais chatinha assim de cantar, não era. E eles são muito chatos, assim, tem partitura, você tem que ser as notas que estão escritas, não é dubla qualquer coisa e tá legal, não. E, aliás, foi através do canto, só para completar a historinha, foi através do canto que eu entrei na dublagem. Olha, lá em 2004. 2004? Não, mentira. Ah, esqueci, gente. Enfim, tem muito tempo. Eu comecei cantando, porque a Cidália Castro, que é uma diretora de dublagem, uma grande cantora, uma grande atriz, que fez com a gente, inclusive, o Fantasma da Ópera, é o primeiro Fantasma da Ópera. Ela era substituta da Carlota, é uma das personagens principais do espetáculo. Canta divinamente, e ela é ainda diretora de dublagem da parte musical. E ela, como me conheceu no Fantasma, ela falou: Rodrigo, vem aqui fazer um teste, porque a gente está precisando de uma voz assim, com esse seu timbre, uma coisa mais rouquinha, né? Que a minha voz é um pouco rouca, assim. E aí eu passei, aí gravei sua música, depois me chamaram para gravar uma música e uma outra falinha de um outro personagem, e aí eu fui entrando no mercado, e hoje, graças a Deus, tem muitos, aliás, a maioria das coisas que eu faço, eu não canto só, né? Eu dublo e também canto quando necessário. Mas respondendo, Estevam, a Disney, por exemplo, é uma que hoje em dia ela faz questão que o ator, dublador, seja o mesmo que cante. Ela quer uma só voz. Ela não quer vozes semelhantes. Ela quer a mesma pessoa. Nesse caso que você fez só a parte do canto, Sim. é ainda um trabalho dobrado para você, né? Porque além de você estudar música, né, toda a parte musical, você ainda tem que se aproximar da voz de quem já falou e até da emoção, né? Porque cada um interpreta de uma forma, cada um sente de uma forma, dá a intenção de uma forma, e aí você aproximar a sua de uma pessoa, né, que totalmente diferente de você. Exatamente. É um trabalho dobrado, né? Eu tive que... Eu lembro quando o diretor me mandou ontem o áudio, eu gravei um negócio para ele. Não, Rodrigo, olha, faz mais assim, mais assado, um pouco mais escurece mais a voz nesse pedaço, não sei o quê. Aí eu fiz de novo ele, isso. Grava de novo isso que você fez, que eu vou mandar para o pessoal. Aí gravou, mandou para o pessoal, e hoje eu gravei. Só o canto. Eu escutei de novo um pouquinho a voz do dublador original, só para eu lembrar como era o timbre, como era a impostação, como era a intenção dele, como é que ele fazia com a voz. Aí, no caso, é tentar imitar mesmo o timbre da voz do dublador, para que as pessoas que escutem o desenho, no caso era o desenho, uma animação depois, não percebam essa diferença. Mas quem é bom percebe, né? Rodrigo, e para você, aqui é o Keco e a Priscila, para você fazer isso, tipo, para começar a trabalhar com dublagem, tem que fazer que tipo de curso tem
Alguma coisa específica? E assim, quando eles escolhem o personagem, geralmente o dublador tem que ser tipo um dublador que faz romântico, ou então, no caso, faz comédia. Cada dublador é diferente? Ou não? Depende. Vou te explicar, depende. Vou te explicar como é que funciona. Existem vários cursos. Como é que é o nome? Perdão. Queco. É isso? Queco, Priscila. Tudo bem, Pri? Tudo. A Pri está um pouco assim, desenxabrida. Não, eu estou só quietinha. Eu estou brincando. O pessoal já me conhece, sabe que eu sou meio brincalhão mesmo. Então, Queco, assim, existem vários cursos de dublagem disponíveis. Aqui em São Paulo tem muitos cursos. Eu aconselho, assim, quando vocês forem fazer, se é a intenção, dá uma pesquisada, dá uma perguntada para quem está no mercado, porque como qualquer outro curso, tem os cursos excelentes, tem os cursos bons e tem os outros cursos, que é o que o pessoal faz aí para ganhar dinheiro, né? Aproveita que está em voga e aí monta um curso na garagem, mas esse não é meio complicado, porque, como eu falei, o processo de dublar não é fácil. Exige uma técnica, exige um equipamento para que você possa fazer um curso realmente que vale a pena. Uma vez eu fiz um curso, só para você entender, sempre que aparecem esses cursos assim, eu vou fazendo para poder aprimorar, né? Como qualquer outra coisa, a gente tem que aprimorar naquilo que a gente faz, para cada vez melhor. E, bicho, esse curso que eu fiz, eu não vou falar o nome também, que eu sou uma pessoa ética, era um curso assim que tinha acho que 25, sei lá, pessoas na sala. E, obviamente, na hora de você fazer o aprendizado pela do bar, vai um por vez. Claro, né? Você vai no microfone, ali o texto, a tela do lado de lá, para você ficar vendo a tela e lendo o texto, tentar fazer a sincronia, escutando e tudo. E era um por vez. Como a aula era de 1h30, eu acho, éramos 25, até você conseguir ir, você ia uma vez na aula. Não dava tempo de repetir. Porque as pessoas erravam, né? Obviamente o professor vai ensinar, vai explicar como é que funciona a técnica. Nanana. Então, assim, procure saber com quem está no mercado para aconselhar esses cursos, porque os bons cursos são caros, infelizmente. Como qualquer coisa, né? A gente vai fazer um bom professor de canto, é caro. Um bom professor de dança, é caro, né? Então, procura informar para saber que curso fazer. E o que mais você perguntou, Ken? Sobre como é escolhido o dublador? Isso. Então. É por categoria. Não é por categoria, é pelo seu timbre vocal, pelo seu tipo de voz, né? Todas as dublagens que eu fiz no caso, fiz até hoje, foram testes. Principalmente quando esses papéis maiores, assim como foi o Scar, que eu dublei agora, grande, foi o do Rei Leão, enfim, são testes. Você vai... aliás, deixa eu contar uma curiosidade para vocês, não sei se vocês sabem. A gente nunca sabe o que a gente vai dublar. Para vocês verem como é difícil dublar. Nossa. Eles ligam para você e falam assim, Queco, você tem um horário amanhã disponível de 2 às 4 da tarde? Tenho. Ok, então você esteja aqui no estúdio às 2 horas. Você não faz a menor ideia do que se trata. Nunca. Aí você chega lá, aí você vê o texto, mesmo nos testes. Eles me chamaram para o teste do Scar, por exemplo. Rodrigo, nós temos um teste para você aqui, quinta-feira, 3 horas da tarde. Você pode vir? Posso. Ok. Estamos esperando você às 3 horas da tarde. Quando eu cheguei lá, que eu li, é que eu vi que era o Scar. Mas você nunca sabe o que você vai dublar. Por isso que você tem que ter muito jogo de cintura. São testes em que você dubla na hora. Você recebe o texto na hora. Recebe não, né? Você chega lá, o texto está lá. Você não pode sair com ele, nem carregar, nem receber antes, nem levar para casa. Você não estuda o personagem. Não existe isso. Não é igual nós de teatro. A gente pega o texto e lê, e faz leitura de mesa, né? E depois discute as linhas do personagem. Não, dublagem, você chega, o papel está lá, a televisão aqui, o diretor e o técnico numa outra sala, você conversa com ele pelo fone, ok, gravando, 7, 8, pum, grava. Rodrigo,
Então, por isso que eu acho que você tem que ser desculpa. ator. Não, desculpa você, Marisa, eu Imagina. prolonguei. Por isso que eu falo que eu acho fundamental, primordial que a pessoa seja ator. Porque se ela não tiver essa ferramenta, na hora do vamos ver, ela não sai. Tem que incorporar o personagem, né? Porque não dá tempo de incorporar, não. Na hora que ele incorporou, já acabou. Boa. Rodrigo, você fala teste porque é o termo usado ou porque teste porque você vai, depois ele chama outra pessoa para fazer também, Sim. outra e escolhe o melhor? É teste. Principalmente para esses papéis maiores, é teste como nós fazemos teste para musical, para prova. É uma prova. Você chega lá, por exemplo, eu quando fui fazer o teste fiscal, assim que eu cheguei, tinha um outro ator saindo do estúdio. Eu tinha acabado de fazer o mesmo teste. A gente conhecia, cumprimentamos e tal. Entrei e fiz o teste e aguardo a resposta para ver quem foi o escolhido. Você não sabe quem fez. Você só fez o teste. Se você passar, como musical, né? Se você passar, eles entram em contato com você. Olha, parabéns, o papel é seu, vamos começar a gravar. Teste. Outras pessoas também vão fazer. Rodrigo, para papéis maiores, tá, gente? Papéis, quando é pontinha, quando é coisa menor, se eles precisam, por exemplo, de uma voz que eles já sabem que é muito parecida com a minha, eles já me chamam. Né? Em estúdios que eu já trabalho. Rodrigo, escala para você dia tal. Ok. Aí não é teste, porque são coisas pequenas. Uma falinha ou outra, o capitão, coisas pequenas. Mas os personagens principais é tudo teste. Legal, deixa eu só dar um avisozinho. Aqui diz do tempo, né, que tá, porque não é, o Zoom não é aquela versão paga. Zoom, se for. Oi? Sério? Tá conectado com alguma coisa aqui. Flávia, o seu áudio está aberto. Então, olha, Flávia! É que eu queria fazer uma pergunta, desculpa. Ainda bem que não foi nada pornô. Espera um pouquinho só, Flávia, porque assim, já avisou que vai terminar a sessão do Zoom, porque não é a versão paga que a gente está usando, tá? Então, terminando, porque acaba de uma hora para outra, assim, terminando, clica no mesmo link e volta, tá? Imediatamente. Okay. Tá bom? Ok. Vamos lá, Flavinha. Olha, Rodrigo, muito bacana ouvir como você ingressou, né, nessas múltiplas carreiras de ator, cantor e dublador. Legal você também explicar sobre os cursos e tudo que tem hoje no mercado, né? Mas conhecendo, assim, uma outra pessoa que trabalha já também nessa indústria, eu entendo que hoje sempre foi, né, um círculo muito fechado, né? Então, por mais que tenha, assim, oportunidade de cursos e até testes, em geral, você diria que até hoje, quem é escolhido para fazer essas audições é mais gente que já está no meio, já tem um pé assim conhecido no mercado? Você diria Flávia, que é assim? Sim, entendi. Eu concordo com você em parte, porque tem muita gente nova aparecendo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito nova em dublagem. Eu falei em 2004 que eu comecei a dublagem, mentira absurda. Em 2014. Eu só tenho 6 anos de dublagem, que para dublagem é um bebê. Os grandes é bom, né? Os grandes dubladores têm 20, 30 anos de carreira. O pessoal pega o texto assim, você fala, Jesus, um dia eu chego lá. Mas eu não posso falar que o mercado é fechado, porque eu, por exemplo, entrei. E eu não era dublador. Eu, pela minha idade, eu já entrei muito tarde. E eu entrei porque uma amiga minha me chamou para cantar um negócio. Aí eles gostaram da voz. Aí, é claro, assim, como todo mercado, Flávia, à medida que o tempo vai passando e você vai ficando mais conhecido, entre pegar uma pessoa que sabe, falando de mim, tá, gente? Mas vamos fazer um exemplo. O Estevam. Vamos supor que ele é um ótimo dublador, que eu já sei que ele funciona. Entre pegar o Estevam, um ótimo dublador, que a voz dele serve para aquele projeto, e pegar o Queco, que talvez sirva, mas eu não tenho certeza, eu vou pegar o Estevam. Não é por predileção. É porque é uma pessoa que eu já trabalho, sei que não me dá trabalho, que não vai atrasar, enfim. Né? Como todo trabalho. É fechado, entre aspas, porque tem muita gente entrando nova. Muita gente nova. Principalmente agora, com essa história de pandemia,
quem conseguiu fazer o seu home studio, montar um estúdio em casa, já pegou muita coisa de quem não conseguiu fazer. Porque os estúdios, tanto que eu não sei se vocês perceberam, na Netflix, por exemplo, tem muitas séries, e quem estava assistindo nessa época nossa aqui de pandemia, que começava dublado e de repente, pum, a Netflix foi a partir de agora só tem o áudio original, porque os dubladores não estão podendo dublar presencialmente. A maioria das casas, pelo menos aqui de São Paulo, não aceitam, por enquanto, a dublagem presencial. Só o que a gente chama de dublagem remota, que é o que você tem quando você tem um equipamento em casa. Então, tem muita gente que acabou entrando nesse mercado porque tinha equipamento. É fechado um pouco, mas não é igual a turma fala, não. Não são sempre os mesmos, porque tem muita gente nova. Eu sei que tem porque eu sou um deles, mas tem muita gente nova. E o mercado está expandindo muito, né, Flávio? Agora você tem filme, você tem plataformas de tudo que é de computador, jogos, apps que tem voz. Tem muita coisa para voz para você fazer. Oi. Respondi? Di, tudo bom? Quem me fala? Oi, Di. Tudo bem, Di? Tudo jóia, e você? Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Então tá bom. A pergunta que eu vou te fazer tem muito a ver com essa história toda de pandemia. A gente está vivendo uma era AP e vai vir depois uma era PP. É a era antes da pandemia e pós-pandemia. A gente sabe que tinha todo um sistema, e eu estou falando agora da parte artística geral, tá? Eu estou falando assim, geral mesmo. Existia um modus operandi de como tudo era feito, como, por exemplo, a gravação das dublagens e etc., assim como as seleções para atores, seja para teatro musical, seja para peça de teatro, ou até mesmo para televisão. Era tudo feito assim, você selecionava as pessoas iam até um local, faziam uma audição e tudo mais, e aí blá, 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 veio a pandemia. Com tudo isso, a gente começou a ter que correr atrás de novas ferramentas e novas maneiras de se fazer aquilo acontecer, né? Porque, embora o entretenimento tenha sido um dos mercados que mais tenham sofrido com a pandemia, ele é um dos únicos que não parou, né? E é o que está sustentando a mentalidade das pessoas, por enquanto, ainda dentro do patamar de sanidade, né? Entre aspas. Entre aspas, né? Ainda que às custas da nossa sanidade. Mas exatamente. O que você acha que vai ficar desse modo, dessa mudança de modo de como as coisas eram feitas antes da pandemia, e aí agora a gente construiu um novo modo, e aí daqui para frente, o que você acha que volta para o velho modo e o que você acha que fica dessas novas construções de mecanismos e ferramentas para que as coisas aconteçam no teatro musical, ou no teatro, ou na TV, ou na música? Bom, vamos por partes. Eu vou falar da dublagem primeiro, depois a gente fala de teatro, né? Ou melhor, eu vou falar de teatro primeiro, que é mais simples. Legal, porque a Di leu o meu pensamento. A minha pergunta era como você, né, entende, né, o teatro musical pós-pandemia, entendeu? Então, eu vou começar pelo teatro musical, que eu acho que é o que mais... Aliás, como qualquer outra eventos, produções que precisam de aglomeração, todos nós dançamos, né? A turma de shows e espetáculo, eles estão dando um jeito. Eles estão começando a fazer drive-in, você pode assistir dentro do carro. Eles estão dando um jeitinho de tentar diminuir, digamos assim, esse prejuízo. Nós, de teatro musical, por enquanto, não tem como fazer teatro musical com um carro na plateia, né? Não entra. Então, assim, a gente, desculpa a expressão, mas a gente se ferrou em feio. Porque, enquanto... É uma opinião, tá, gente? Eu não sou pesquisador do assunto, não. Eu sou um ator como vocês. Mas eu acho que enquanto não for descoberta uma vacina, um milagre de Jesus, sei lá,
um negócio que põe no ânus, igual a outra falou lá, alguma coisa que dê um jeito de melhorar essa situação, a gente não volta. Infelizmente, a gente não volta. Aí já é uma coisa minha, Rodrigo. Eu acho que a gente não volta esse ano ainda. Acho muito improvável, mas é só